Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Giza Guerzoni e hoje eu tô aqui no Diário da Construção, episódio 7, porque nós temos uma batalha de revestimentos. Reboco versus gesso liso. Nós vamos falar dos benefícios e dos problemas de cada um e descobrir quem será que vai ganhar essa batalha. Qual é o melhor revestimento para sua parede, o melhor acabamento? Já deixa aqui nos comentários o seu palpite, qual você prefere, qual a sua opinião. E vem comigo para mais um vídeo, mas não sem antes deixar aqui embaixo a sua curtida, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e começa a compartilhar esse vídeo com muitas outras pessoas. E isso ajuda muito o canal a crescer e você é responsável por esse crescimento. Então vamos ao que interessa. Qual é o melhor revestimento para sua parede? É esse revestimento com reboco ou o revestimento com o gesso liso? Primeiro, eu quero falar para você dos benefícios e dos malefícios do reboco. Para você revestir a sua parede com reboco, você vai precisar também de outras etapas de acabamento que antecedem a realização do reboco. Assim que a sua parede é erguida, você vai precisar usar uma camada de chapisco, uma camada de emboço e só depois é que o reboco vem ali por cima para posteriormente ainda receber aí uma camada de massa corrida, para deixar a parede bem lisinha e só depois disso receber a tinta. O reboco ele tem um custo mais elevado que o gesso e o processo de acabamento em reboco é bem detalhado e consequentemente mais lento, né? Além da obra ficar mais desorganizada aí por um certo tempo enquanto ela vai sendo executada, porque realmente são várias etapas e bem mais longas. E com o acabamento de reboco finalizado, a durabilidade da sua parede vai ser muito grande. Você vai poder furar perfeitamente a sua parede, pendurar coisas sem problema nenhum. E se o reboco for bem executado, dificilmente ele vai ter risco de infiltração. Claro que tudo vai depender de vários fatores, como umidade excessiva, se houver, né, em algum lugar, algum problema severo de infiltração, mas normalmente um acabamento em reboco bem executado não traz infiltração nem trinca nas paredes. Agora, já os benefícios e os malefícios do acabamento em gesso, né? O reboco de gesso liso que tem sido chamado. O acabamento em gesso tem um custo infinitamente inferior, o que é uma vantagem bastante significativa para a sua obra. Ele tem um acabamento muito perfeito realmente. Ele dá aquele acabamento diferenciado, uma outra textura para sua parede e ele elimina algumas etapas, que são as etapas de chapisco, emboço e reboco. Então você vai ter uma velocidade aí na execução da sua obra bastante considerável, porque você eliminou essas etapas e também porque a aplicação dele é muito rápida, né? Você precisa fazer essa aplicação rápida porque senão se perde produto, porque ele endurece muito facilmente. Então é isso que você entendeu. A gente aplica o gesso diretamente no tijolo da sua parede, o que eu acho sensacional, porque você tá vendo ali a cerâmica do tijolo e o cimento, né, dividindo ali a união entre eles, e aí você já vem com essa aplicação de gesso por cima. O processo de execução dessa parede de gesso realmente é bastante rápido, é bastante limpo, e a durabilidade disso, desde que seja feito com os profissionais adequados, bem treinados, gabaritados, realmente é muito boa. E eu sei que muita gente defende aí a utilização desse tipo de acabamento em áreas úmidas, mas eu não recomendo, tá? As áreas como lavanderia, banheiro e áreas externas da nossa obra, nós não vamos colocar o gesso como acabamento, nós vamos colocar reboco, o reboco convencional, justamente por conta da resistência, né? Porque a casa vai ser vendida e nós precisamos vender algo com qualidade e que não nos traga dores de cabeça no futuro. Lá no Grande ABC, onde a gente mora, toda obra que a gente visita, todo prédio em construção e até a casa que a gente mora, tem um acabamento interno em gesso liso.
E aqui em São Paulo, realmente isso é bastante comum. Então, você que está aí em dúvida, se coloca reboco, se coloca gesso liso, já pode deixar a insegurança de lado, dá uma navegada em outros vídeos também, né, que tem aí pelo YouTube, para você entender do que eu estou falando, porque realmente vale muito a pena a aplicação desse revestimento em gesso, né, desse acabamento em gesso. Agora, uma dica: não queira se aventurar como aplicador de gesso se você não tem experiência nesse ramo. Você vai lá, contrata uma mão de obra especializada, porque é algo que parece simples, mas que requer realmente bastante experiência para ser feito. O gesso é um gesso especial para acabamento da parede. Toda a massa que você preparar ali, você vai precisar usar num curto período de tempo. Então, faz a massa, arrepia na aplicação, e aí essa aplicação é feita com uma espécie de régua de madeira, sempre de baixo para cima, haja coluna. É algo notoriamente muito cansativo e que precisa de ajuda e de experiência. Não vai fazer sozinho aí, porque corre bastante o risco de dar errado. Agora, já se você é pedreiro e vai se aventurar a fazer essa aplicação, você vai lembrar que é importantíssimo a gente preparar esse gesso com água limpa, tá? Porque senão você não vai conseguir ter esse acabamento tão perfeitozinho aí. Essa empresa que a gente contratou para aplicar o gesso, né? Primeiro faz uma vistoria na casa, passa uma espécie de desempenadeira de metal tirando o excesso de cimento e na sequência vem com a aplicação do gesso, sempre de baixo para cima, bem rápido para não secar, como eu mencionei, com essa espécie de régua de madeira, colocando tudo lá direitinho. E muito importante, antes dessa aplicação é preciso molhar a parede, tá? Principalmente para a gente ter uma aderência perfeita desse gesso e ele não ficar despencando. Aqui é muito seco, então realmente precisa molhar bastante. Um detalhe importante é que a tinta que você vai aplicar sobre o seu acabamento, né, se você escolheu esse acabamento em gesso liso, precisa ser uma tinta fosca, porque se você aplicar uma tinta acetinada, uma tinta lavável, né, essas imperfeições vão ser muito, porque fica uma imperfeição ou outra, não tem jeito, e essas imperfeições elas vão ser muito evidenciadas pela luz. Então o ideal é que, se você quiser fazer essa tinta e falar assim, não, de jeito nenhum, eu quero tinta lavável, eu quero uma tinta brilhante, eu quero uma tinta, né, que dê um uau. Então, depois da aplicação do gesso, você vai sim precisar fazer uma camada de massa corrida, lixar, né, tudo direitinho, fazer todo o processo, e aí só depois passar essa tinta, porque se você for pintar diretamente, não tem jeito, tem que ser tinta fosca para você não desvalorizar o seu trabalho. Já no acabamento com reboco tradicional, usa-se aí o acabamento com massa corrida assim que ele é aplicado. Então você pode escolher a tinta aí que for do seu agrado, sem problema nenhum, sem técnica, né, diferenciada nenhuma, porque ele não vai evidenciar pequenas imperfeições aí da sua parede com a luminosidade. Depois da aplicação do gesso, é feito aí passado uma desempenadeira, retirando sempre excessos, tá? E aí em seguida, essa parede precisa ser levemente lixada, porque ela recebe uma camada de seladora. E o tempo de secagem dessa parede é de aproximadamente de 5 dias. Então, recapitulando aí, aqui nessa construção nós usamos o reboco convencional nos banheiros, lavanderia e paredes externas. Nós utilizamos o gesso liso apenas em paredes internas de quarto, sala, cozinha, tá? E dá só uma olhada, vem aqui comigo conferir como é que tá ficando essa casa, que a gente utilizou as duas técnicas para revestir essa parede, tanto o reboco quanto o gesso liso. Aqui por dentro, esse é um quarto, né, o quarto do casal, tudo gesso liso, tá ficando lindo. Esse corredor, nós também vamos usar o gesso liso nele, tá? Ele vai ser todo acabado ainda. Quando a gente entra aqui, ó, à esquerda já tem um banheiro, esse banheiro vai receber porcelanato. Então, a gente precisa fazer o reboco convencional para depois aplicar com argamassa o porcelanato aí. Voltando
Segundo dormitório da residência, mesmo processo, aplicação do gesso liso nas paredes. Agora vocês vão conseguir ver bem direitinho no próximo ambiente. Nele a gente tem aplicação do reboco convencional e do gesso liso, porque na área seca, gesso liso, e lá naquele paredão do fundo, onde o reboco está sendo colocado, a gente vai colocar uma pia. Haja coluna para fazer isso aí, né, gente? Aqui a gente entra na lavanderia, área totalmente molhada, então a opção que nós escolhemos foi o reboco convencional. Realmente essa missão não é nada fácil. Olha para cima, anda de costas, ergue, abaixa, levanta, enfim, complicado, né, gente? Esse gesso a gente compra e a empresa que a gente contratou para executar o serviço de aplicação aplica. Olha aí o que a gente utilizou. E se você conhece alguém que está construindo, já compartilhe esse vídeo com ele e muito obrigado por terem chegado até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!